Olá, vamos continuar então aqui agora, entrando no capítulo 3, tá bom? Pegue sua apostila aí, vai vendo aí e acompanhando exatamente lá na página 23, pessoal. Capítulo 3, que fala sobre o cenário da vida, tá bom? Na verdade, nós vamos iniciar nosso estudo falando sobre as esferas da vida, tá? Que esferas são essas? Na verdade, essas esferas, elas se referem ao que nós temos à nossa disposição. Aqui na apostila de vocês, diz o seguinte, que para compreendermos melhor o que acontece na superfície terrestre, vai acompanhando aí, costumamos separá-las em esferas. Devemos lembrar, porém, que há grande integração entre elas e por isso não podemos entendê-las fora do contexto. Então, as chamadas esferas da vida, gente, elas dependem umas das outras. Eu vou apresentar para vocês aqui, primeiramente, a esfera chamada de atmosfera, que nada mais é do que a bolha de ar pela qual está onde está o nosso planeta. Nosso planeta é perfeito em tudo, no sentido de ter até o ar adequado para que nós possamos respirar, né? Porque existem planetas cuja atmosfera é venenosa, vocês já viram isso. Tem atmosferas que são totalmente letais para a vida de qualquer ser vivo, tanto que nem tem vida nesses planetas, não é? Então, uma dessas esferas é a atmosfera. A outra esfera que aparece aqui, que está na setinha, é a hidrosfera. O que é a hidrosfera? São todas as águas, gente, do planeta, que estão nos oceanos, nos rios, nos lagos, nas lagoas, ok? Até no subsolo, a água do subsolo. Tudo quanto é água faz parte da hidrosfera. Litosfera, nós já estudamos no capítulo anterior, que é a mesma crosta terrestre, a qual acontece todos os fenômenos do interior da Terra, não é? Que nós já vimos. Então, a litosfera é o solo, são as rochas, ok? E temos a chamada biosfera. Essas três esferas, atmosfera, litosfera e hidrosfera, formam a chamada biosfera, pessoal. Tudo isso aqui é a biosfera, que nada mais é as condições que dão vida ao planeta. A biosfera são todas as condições de água, das rochas, do solo e a atmosfera, para que nós, seres vivos, tanto animais, vegetais, seres humanos, possam ter vida nesse planeta. Até hoje, pessoal, não se encontrou, a ciência ainda busca, tá? Condições de vida, ou seja, condições de biosfera nos planetas, nos outros planetas. Até hoje busca-se água, por exemplo, lá em Marte, né? Uma das pesquisas, um dos planetas que mais tem sido explorado, tem buscado, os cientistas buscam, né? Se tem condição, não só em Marte, outras sondas já foram enviadas a outros planetas, buscando a chamada condição de vida, que se ofereça a vida. E essa condição de vida é exatamente a biosfera, que é composta por essas três esferas. Vamos repetir, pessoal. Atmosfera, litosfera e hidrosfera, ok? Continuando, nós vamos começar então, nesse estudo do capítulo 3, estudar sobre a atmosfera, tá bom? Então, olha só, que imagem linda essa daqui, né? Quando nós estivermos em nossas aulas presenciais, nós vamos fazer uma atividade que eu faço todo ano com o meu 6º ano, pintando essas camadas, que são muito lindas, em degradê. Aqui um azul em degradê, de uma cor mais clara até uma cor mais escura, não é? Nós vimos que a atmosfera é como se fosse uma bolha envolvendo, ela tem uma espessura não muito grande, mas ela é composta também por algumas camadas. Nós já estudamos as camadas do interior da Terra, não é? Só que agora as camadas vão ser da atmosfera, que estão no exterior da Terra, né?
que é essa camada a qual nós estamos aqui. Se você está respirando agora e eu também, é por conta de quê, pessoal? Dessa atmosfera que nós temos e que ela é composta de alguns gases, não é? Principalmente, qual é o gás que nós mais utilizamos nela? É o oxigênio, mas ela é composta também de nitrogênio, ela é composta também de gás carbônico, ela é composta de alguns outros em menor quantidade de gases, mas que também são importantes. Mas o maior deles é o oxigênio que nós respiramos. Então nós temos aqui a troposfera, a primeira camada, isso vocês já viram também lá nas aulas de ciências. Troposfera, primeira camada, com 15 quilômetros apenas de altitude, tá? A estratosfera, estão vendo aí? Olhem no livro de vocês também. A mesosfera, a termosfera e a exosfera. Qual é a camada da atmosfera que nós mais nos movemos nela? É a que está próxima onde os aviões de passageiros sobrevoam, né? A que está próxima a nós, né? Que o homem também explora bastante. A estratosfera, que chega a atingir até 50 quilômetros de altitude, ela também, nela sobrevoa os aviões supersônicos, os balões meteorológicos, que os homens, os estudiosos, os climatologistas lançam, os meteorologistas, para poder captar as temperaturas, as previsões do tempo, né? Ficam nessa esfera aqui, tá bom? Na mesosfera, 80 quilômetros de altitude daqui, estão a chamada reflexão das ondas de rádio, onde se capta ondas de rádio, onde se explora bastante a captação de ondas através de quê? Das torres que são instaladas aqui, né? E aí são captadas essas reflexões aqui de ondas de rádio. Na termosfera, 500 quilômetros, gente, é onde estão se movendo os foguetes que saem da Terra e ficam, né? Também lá os satélites e principalmente os satélites meteorológicos, tá? E a exosfera, que é a partir de 500 quilômetros, tem limite definido, possui moléculas de gás que escapam para o espaço. Aí já não tem mais como, né? Passou desse tempo, aí já é o universo e aí tem que ter muito equipamento. Aliás, chegou aqui na estratosfera para cima, até na nossa termosfera, né? Quando se viaja de avião, se você já viajou de avião, um avião tem que ser todo o quê? Pressurizado. Não pode ter nada de abertura em um avião. Por mais, cada vez mais a sua altitude, 15 quilômetros de altitude aqui, já é suficiente para dar pressão e explodir até o cérebro de um indivíduo. Por isso que um avião é todo pressurizado, tem todo um esquema lá de proteção. Se houver alguma explosão, se houver uma entrada de ar, pode haver até uma explosão lá em altas altitudes, né? Bom, então nós falamos sobre a atmosfera e vamos falar um pouquinho agora sobre a crosta terrestre, que é a litosfera, que é a esfera de pedras, não é? Que nós vimos nas aulas passadas, estudando o interior da Terra. Na verdade, a crosta, ela é a camada superficial do planeta. Ela tem aí, está em cima, né, as placas tectônicas, está em cima da astenosfera, e a gente sabe que ela é chamada de esfera de pedras porque ela é sólida. É onde nós nos movemos aqui, tiramos os recursos, não é? São todas as rochas, todo o granito, o mármore, e aí vai. Todos os minerais que são retirados, o cobre, que é muito utilizado hoje, o ferro, o níquel também, tem composição de níquel aqui, várias outras rochas, as rochas magmáticas, né, que se formam a partir de vulcões, atividades vulcânicas passadas, são rochas que compõem a nossa litosfera, tá bom? Então, olha só para rever e fechar essa parte. Temos então aqui a crosta terrestre e a litosfera. A litosfera é a camada sólida da Terra, composta por minerais e rochas, que forma a crosta terrestre. Hidrosfera, repitam aí, é a esfera líquida da superfície terrestre formada por rios, lagos,
mares, oceanos, geleiras, mesmo as geleiras lá em forma sólida, mas é água, tá, gente? E também as águas subterrâneas, não esqueçam disso, tá? E a biosfera, que corresponde à esfera da vida, tá? É nela, né? Ela é formada pelos animais, vegetais, os micro-organismos, até o coronavírus está aqui, né? Nós sabemos que até aqueles seres indesejáveis que a gente não quer que eles estejam em nós estão aqui, na biosfera, né? Tudo em contato com o quê? Com o ambiente, tá? Esse conjunto aí de hidrosfera, do que está na hidrosfera, do que está na litosfera e do que está na atmosfera, formam a biosfera, ok? Que são as condições de vida que o planeta oferece, tá? E nós vamos então, na próxima aula, falar um pouquinho sobre o relevo, tá bom? Quando se trata de crosta terrestre, nós vamos falar de relevo. Falamos um pouquinho da atmosfera, que vai ser um assunto mais à frente, que a gente vai abordar. E na próxima aula vamos falar sobre as formas de relevo, tá bom? Então a gente vai parando por aqui, depois a gente pega outra sessão dessa aula para explicar. Beijo, gente!